louvado seja, glorificado. Glória a Deus, aleluia. Salve de palmas para o pessoal que trabalha no departamento infantil. Maravilha, gente. A gente tem uma coisa maravilhosa, né, que a gente não vê, está lá nos bastidores, mas a gente tem um timaço que trabalha no departamento infantil, uma supervisão maravilhosa do pastor César e Fernando, irmãos. Mas a gente tem quantas pessoas hoje que atuam no departamento infantil? Umas 60 pessoas trabalhando no departamento infantil. E tem vaga para mais 60, César falou. Não sei o que é que você está fazendo aí, exatamente, mas você pode pensar sobre isso. É importante demais, irmãos. Olha quantas crianças a gente tem. Tem mais menina aqui do que aqui, ó. Meu Deus do céu. Estou já indo pregar lá para eles lá. Que bênção, irmãos. Isso é maravilhoso. A gente tem uma igreja atuante, tem um departamento infantil atuante. Eu não sei quanta gratidão você tem. O trabalho de uma igreja de bastidores exige muito, gente. Você imagina o núcleo da sua casa, né? Pergunta para sua esposa aí, tem muito trabalho lá em casa, minha filha? Ela vai dizer para você se tem, não. Talvez você não saiba direitinho, né? Um contexto de uma casa. Agora imagine um contexto de uma casa dessa aqui, com o número de pessoas que a gente tem, com os vários departamentos, né? Eu te instruo, né, a crescer espiritualmente. E quando você cresce espiritualmente, você cresce em amor. E quando você cresce em amor, você reconhece um trabalho desse, né, de uma comunidade cristã que ajuda tantas pessoas, irmãos. Aqui tem vários tipos de socorro em vida de pessoas que você talvez nem conheça. Os bastidores de uma igreja, irmãos, é algo bem interessante e poderoso demais. Amém? Aqui se desenvolve crescimento, caráter, irmãos. Eu tenho 5 filhos, os meus filhos cresceram, todos passaram pelo departamento infantil da igreja. Olha a maravilha, irmãos. Era um para cada sala, tanto menino que eu tinha lá em casa. Amém? Mas foi muito bom, irmãos, mas eu tenho muita gratidão. Então, quando você for pegar seus filhos, né, agradeça a tia, não fica perguntando o que a tia fez, né? Aconteceu alguma coisa? Não, irmãos, agradeça a tia está lá, todas elas são treinadas para cuidar bem dos seus filhos, para educar, para ensinar, para te ajudar na conduta do seu filho, na vida cristã. Seja grato ao pessoal trabalhando no departamento infantil, o pessoal de diaconato, incansáveis aqui, você percebe, né, as ações dele, a atuação, né? Eu tinha aqui o Rony aqui, eu pensei, Rony é a segurança dos meninos, pensei que era a segurança dos meninos. Rony fez assim, ó, botou aqui, ficou aqui. Eu digo, meu Deus, toca no menino desse aí que o Rony vai para cima, né? Mas o pessoal da nossa igreja tem atuado muito bem. Amém, gente? Graças e paz, boa noite, queridos. Tá tudo bem com vocês? Fica de pé um pouquinho só, amém? Só para você, né, se esticar mais um pouquinho, você não ficar muito tensionado, não teve um louvor para fazer a entrega para aqui para o ministro da noite. Mas eu quero que você celebre essa noite com alegria, com expectativa, deixa Deus te conduzir nas palavras, né? Traz o seu coração liberado para você entender o propósito mais desse culto, ser direcionado mesmo para o período que nós estamos vivendo. Hoje, de Páscoa, estamos celebrando também, hoje tem celebração. Que celebração? Dando a morte do Senhor Jesus. Se for continuar aqui, me ajuda com o meu microfone, viu? Quem está aí hoje? Isaac, é ele mesmo. Então, gente, eu quero que vocês fiquem animados para aquilo que Deus vai conduzir o seu coração nessa noite. Certamente vai orientar e vai trazer uma palavra para o Senhor nessa noite, amém? Então pode se assentar, só para a gente apertar um pouco mesmo. Muito obrigado por estar com a gente. Eu quero que o Espírito de Deus me conduza nessa noite. Então, irmãos, nós temos da parte de Deus a sua graça e o seu favor nos assistindo cotidianamente. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A igreja não, o povo que Deus tirou lá do Egito, quando estava escravo de Faraó, esse povo ele foi socorrido numa transição. Essa transição ela é tratada como Páscoa, nesse período é lembrado como a Páscoa. Todos os anos depois daquele ocorrido, né, em que o povo, com mais de 400 anos, foram escravizados, né, numa cultura pagã nas mãos do faraó na terra egípcia, e quando Deus libertou esse povo, libertou para um propósito e começa uma transição. Essa transição é chamada de Páscoa. Então, naquele período, logo a primeira orientação, naquela noite da fuga, naquele dia que eles fugiram, tiveram que sair, né, da opressão de Faraó, teve orientação sobre um cordeiro ser imolado, não só um, mas a orientação de Deus foi que cada família imolasse um cordeiro. Obrigado, meu filho. E agora, o que é que eu faço com isso aqui? Eu fico a levar? Senão vai estar... Ó, me ajuda nisso aqui. E depois passa no gabinete para eu saber o que aconteceu, viu?
Aleluia. Então, queridos, a orientação era um cordeiro para cada família. Era a transição, passagem. E naquela ocasião, cada família, né, de Israel se submeteu à orientação divina para que um cordeiro fosse morto. E a orientação era que o sangue fosse aspergido nos umbrais de cada casa. E quando o anjo da morte passasse naquela noite na terra egípcia, né, todas as pessoas que tivessem aquela marca do sangue daquele cordeiro, era uma tipificação de Jesus. Ninguém sabia ali a respeito da pessoa de Jesus, da pessoa da Trindade de Jesus. Ninguém entendia muito tudo que estava acontecendo ali. Até quando Jesus chegou também ninguém entendia muito. Sabia que tinha uma promessa, uma salvação. Mas era uma tipificação de Jesus, aquele cordeiro. E o sangue foi passado nos umbrais da porta. Porque se aquele sangue não tivesse, quando o anjo da morte viesse, morreria um primogênito da família. E aconteceu isso, né? Quando o anjo da morte veio, aquelas famílias, né, que estavam debaixo de uma aliança guardada por Deus, foram cuidadas e separadas e não foram atingidas. Essa orientação, né, daí foi levantada a lei, Deus deu a lei, orientação, né, as regras, né, para o homem identificar o que era pecado, o que não era pecado, e transitou o homem para uma esperança, né? A gente tem aí a primeira, essa passagem específica, a Páscoa, todos os anos celebrando, né, essa salvação e essa libertação desse sistema do Egito, né, onde as pessoas estavam aprisionadas, escravizadas. Mas tinha uma outra história para acontecer, irmãos. Essa apenas era uma tipificação. Ela apontava, era uma representação daquilo que Deus tinha de forma mais clara no futuro. Era uma sombra do que ia acontecer. E aí a gente já sabe, a ministração não se baseia exatamente nessas coisas passadas, mas eu quero lembrar, né, a comemoração anual da Páscoa judaica, né, que celebrava libertação. Mas tinha algo mais poderoso para vir, né? O cordeiro que libertaria definitivamente o homem da maldição do pecado. Essa prisão aí, ela só foi estabelecida, só permaneceu até, né, a vinda de Jesus. E aí eu gosto de João 1,29, esse texto me remete assim, a um estado de alegria, né? Você vê como o grito, né, de liberdade, quando João olha para os seus discípulos e apresenta Jesus. Ele vê Jesus passando e ele diz aos seus discípulos: ali é o Cordeiro de Deus. Ou seja, já não era mais um cordeiro humano, um cordeiro que alguém criou e que um ano depois foi celebrar a Páscoa e simbolicamente levou aquele animal, e aquele animal foi apresentado a um sacerdote. E o sumo sacerdote examinou aquele animal, que era como eu falei, né, uma tipificação do próprio Jesus Cristo. Indicava que o animal, se não tinha cordeiro, se ele não tinha defeito, ele era um cordeiro perfeito, e só o perfeito poderia resolver a vida do imperfeito. Aqueles animais que eram uma vez por ano apresentado, era sacrificado, o sangue, né, você já conhece a história, era aspergido sobre o altar. Era uma representação, né, de salvação, mas aquela salvação era uma salvação temporária. Ela cobria o pecado da humanidade, né? Era, como eu falei, tipificava, apresentava Jesus, mas celebrava a história passada, a libertação do povo das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. Mas quando um dia João, né, identifica esse que era o quê? Um Deus da Trindade, que por um plano perfeito, como a gente ouviu na música, plano perfeito, ele vem, e agora o perfeito não vai mais cobrir o pecado, não vai ser mais temporário. De uma vez por toda, ele vem resolver o problema da humanidade. Irmãos, todo homem crente que nasceu de novo, irmãos, que tem uma esperança eterna, deve celebrar com muita força essa salvação. Porque essa salvação, a Bíblia diz que todos pecaram e estavam separados da glória de Deus, mas agora a gente tem essa salvação plena em Cristo Jesus. Então,
João identifica isso. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o fato de Jesus, irmãos, ter a paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus e a entrega dele, a morte dele ter ocorrido no período da Páscoa, não foi uma coincidência. Talvez a gente não atente para esses fatos, né? E a gente fique meio distraído, meio religioso, mas não foi uma coincidência, irmãos. Foi proposital. Porque naquele período, irmãos, em que Jesus, o Cordeiro de Deus, era o Cordeiro dele, não era o meu Cordeiro, que cobria apenas o meu pecado, que me deixava numa zona de conforto temporária, mas com um comportamento de pecador. Mas o Cordeiro de Deus que me livra do pecado, me livra da maldição, a maldição da lei, né? Que a lei apontava o pecado que me maltratava, que me escravizava, porque o homem foi liberto da escravidão, né? De um sistema, de um regime, de uma cultura pagã, das mãos de homens nessa terra. Mesmo assim, toda a humanidade continuava escrava do pecado, separada de Deus, por causa da queda do homem. Mas agora, o próprio Deus, no mesmo período em que vai acontecer aquele período da Páscoa, onde as pessoas vão celebrar, né, mais uma vez a Páscoa judaica, Jesus já estava lá. E Jesus já estava lá e o povo mesmo assim estava celebrando a Páscoa judaica, ainda hoje estão celebrando. Porque muita gente acha que Jesus é um impostor, muita gente acha que Jesus é um profeta, um maluco, alguém. Muita gente ainda acredita que Jesus não é uma realidade. Enfim, e muita gente ainda hoje, no nosso meio, ainda não acredita que Jesus, ele é o nosso Salvador. Mas graças a Deus que isso foi revelado dentro de nós. Por onde? Porque alguém me instruiu sobre isso, pastor, ou porque alguém me convenceu. Não. O que você tem dentro de você a respeito de Jesus foi o Espírito Santo que te convenceu dessa verdade. Porque o homem não te convenceria, porque é um fato muito forte, é incomum essa realidade da cruz do Calvário, porque quando você vê, parece ser fantasioso, mas quando você entende pelo seu espírito, pelo novo nascimento, você acha fantástico, magnífico, poderoso demais a salvação que a gente tem, irmãos. Porque o homem estava separado e não tinha esperança para nós, a não ser no plano perfeito de Deus. Porque a Bíblia diz que todos os pecados estavam separados da glória de Deus. O preço da vida é a vida. O preço de uma vida, é por vida. Mas o preço de uma vida, num caso que pecou, era um preço de uma vida pura. Não existia vida pura, todos pecaram. E o plano agora? Pegar um Deus da Trindade e tirar ele, inserir ele no meio da humanidade como homem. Olha que plano perfeito, irmãos. E Jesus se submeteu a isso, veio e foi humano por 33 anos no nosso meio. Isso se submeteu a isso. E nessa humanidade de Jesus agora, ele foi tentado, em tudo ele foi tentado, não pecou, decidiu não pecar. O diabo investiu também como investiu com Adão, não conseguiu convencer Jesus, ele ficou firme. Para que depois a gente tenha aquela narrativa, né, de Isaías, que narra 700 anos antes, uma profecia 700 anos a respeito de Jesus, e ele disse que ele depois viria, né, o penoso trabalho das mãos dele. Quem é o penoso trabalho? O resultado do penoso trabalho de Jesus? Você. É o resultado do penoso trabalho de Jesus. Foi por você. Foi por você. Ele pensou em você. Ele pensou em mim, irmãos. E agora Jesus vem e entrega a sua própria vida por nós. O Cordeiro de Deus. Enquanto naquele mesmo período, homens estavam levando seus animais, ainda ignoravam Jesus. Quem é esse? Era tratado como arruaceiro. Resistido pela religião. Ainda hoje a gente tem isso, né? Resistido pela religião. Agora, enquanto pessoas decidiam levar seus próprios cordeiros ainda, da sua criação, do seu meio, para cobrir seus pecados, já não tem mais validade nenhuma, porque essa aliança encerrou-se em Cristo Jesus, a velha aliança. A Páscoa judaica encerrou. Para os judeus, eles ainda continuam com ela, mas para nós ela não tem valor espiritual mais nenhum. Não é desprezando,
é sabendo que ela cumpriu o papel dela. Mas a nossa foi validada em Cristo Jesus numa aliança perfeita e não terá outra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O nosso Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Ele vem, cresce, fica ali no meio daquela sociedade, comunica quem é ele, comunica fatos, mas as pessoas estavam como uma nata ainda nos seus olhos, ainda não entendia, nem mesmo os discípulos que andavam com ele não entendiam exatamente o que estava acontecendo. Sabia que ele era o Filho de Deus, mas em meio a essa fala toda, alguém não considerava, e mesmo assim levava seus cordeiros para naquele dia, fazia seus próprios sacrifícios. E a gente precisa entender, temos que ter cuidado com a religião, porque muitas vezes a gente ainda está levando os nossos sacrifícios para Deus. A nossa força, apresentando o nosso modelo, ou seja, identificamos o modelo do Cordeiro, mas ainda tomamos força naquilo que a gente entende mais cultural sobre nós. Dependa dele. O que ele fez na cruz, irmãos, validou sua vida definitivamente, para salvação, para saúde, para paz nessa terra. O plano ele é perfeito, irmãos. Estamos celebrando a Páscoa de quem nos libertou do império das trevas. Que império é esse? Um reino dirigido por Satanás, onde muitas pessoas estão lá ainda. Mas eu e você, irmãos, nós nos libertamos desse império, ele nos libertou. Nós saímos quando entendemos que nós temos um outro rei sobre nós. E esse rei pagou o preço que eu não podia pagar. Um da mesma espécie, porque uma vaca, um animal, pagaria o preço de outro animal se fosse assim. Mas eles não podiam pagar, apenas cobria. Simbolicamente é que existia um sacrifício que não representaria uma transferência para a eternidade. Mas enquanto esses homens levavam o seu esforço, Deus apresentava o seu Cordeiro, o seu Filho, o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi fácil para Deus, porque a história de Isaac com Abraão também é uma tipificação de Jesus. E eu fico pensando, quando Isaac chega naquele momento, quando Abraão chega com um filho, ele está indo, por mais que ele tivesse fé, e ele tivesse esperança que Deus fizesse alguma coisa, mas eu fico pensando no coração de Abraão. E aí, está chegando a hora, já chegou no lugar, já tem a lenha, já tem um cuteiro, já tem tudo preparado. E eu fico pensando na tensão daquele lugar, aquele ambiente, um ambiente de morte, um ambiente que talvez uma esperança, mas aonde é que está a porta dessa esperança? Onde é que está a saída para isso? Aquele ambiente, eu fico pensando no coração de Abraão, mas também fico pensando no coração de Deus, quando chegou aqueles dias de Jesus. Por mais que Deus soubesse todo o processo, mas ele ia passar por um processo de sofrimento. Quem é o pai que quer? Inocente. Jesus estava lá. Deus, mesmo assim, apresenta o Cordeiro dele. E eu fico pensando na atenção disso tudo, irmãos, para que eu e você tivéssemos vida abundante. Isso é um plano maravilhoso, irmãos. Estudar a aliança de sangue no rema é muito bom. Você não fez o rema, faz o rema, estuda a aliança de sangue. Meu Deus, vai te ajudar muito. Muda a nossa concepção de vida aqui na terra. A nossa fé, irmãos, em Cristo Jesus, a nossa vida cristã é para mudar a nossa concepção de vida aqui na terra. Todo crente tem que saber de uma coisa, irmãos. Nós não somos crentes, vamos para a igreja, modo crente, vamos viver a nossa vida natural. Vida natural. Não, irmãos, a vida cristã, uma vida em aliança com Deus, ela tem um papel específico e exclusivo, afetar a nossa vida desde essa terra. Ganhei a salvação, aceitei Jesus, vou viver como filho de Deus para a eternidade. Mas aqui eu vou viver a vida comum. Não, a gente não vive uma vida de comum. Precisamos viver aqui uma vida de milagre, uma vida de relacionamento, uma vida de paz, uma vida de celebração. Porque o Cordeiro que foi morto, irmãos, que alguém carrega em algum quadro dentro de suas casas, ou pendurado no pescoço, com aquele sofrimento, irmãos, a gente não tem esse morto. O nosso Cordeiro, Jesus, ele ressuscitou 3 dias depois. Ele está vivo à destra de Deus, intercedendo, pedindo por mim e pedindo por você. Ele quem cuida de nós. Aleluia. O meu rei vive, o seu rei vive. Essa é a diferença, irmãos. Aleluia.
E eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, porque é onde faz um relato mais completo a respeito desse momento. E a preparação da Páscoa, Lucas 22, 8, a Bíblia diz que Jesus, pois enviou Pedro e João dizendo, ide, preparai-vos a Páscoa para que comamos. Era o período da Páscoa, era a preparação, e Deus estava preparando também o cordeiro dele, enquanto pessoas preparavam a Páscoa. E Jesus era o cordeiro de Deus. Assim como Abraão perguntou, o filho de Abraão perguntou a Isaac e disse, pai, tudo está aqui, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? E ele ia sacrificar o filho e o filho não sabia. Mas a resposta do homem da fé, que me instruiu, que liberou fé para nós também, de Abraão foi, Deus providenciará, preparar para si o cordeiro. Isso diz respeito a Jesus, irmãos. O sacrifício que deveria ser meu, o preço que deveria eu que fosse pagar pela minha culpa, pelo meu pecado, Deus providenciou uma salvação para mim. Deus providenciou uma salvação para a sua. Porque você não tinha preço nessa terra suficiente para resolver suas broncas, seus pecados, a sua vida. Eu não tinha, homem nenhum tinha. Mas só o Cordeiro de Deus, livre de todo o pecado, o Deus perfeito, morreu por mim, morreu por você. Aleluia, Ele vive. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, Ele designa o lugar, Ele fala que tem um lugar específico, né? E Ele fala lá no verso 12, a gente estava no 8, quando Ele pede para os discípulos prepararem a Páscoa. E começa esse movimento da preparação da Páscoa, ou seja, do enredo, do ambiente, onde vai preparar a morte de Jesus por nós. E eles perguntam como eles vão fazer, e ele fala a respeito de um homem que está entrando na cidade com um cântaro de água, e ele diz, vocês acompanham, e ele vai lhe mostrar, no verso 12, assim, ele lhe mostrará um espaço, um cenáculo cheio de mobília, ali vocês vão fazer os preparativos para esse ambiente, irmãos. Então começava o lugar de preparação. Eu quero que você pense mais nesse ambiente, onde tudo começa, porque a gente lê de uma forma muitas vezes mais poética, mais conto de fada quando a gente está lendo a Bíblia, mas esse ambiente começa a história do fim de Jesus nessa terra como um homem, irmãos, mas o nosso começo como filhos de Deus, santos e amados do Pai, irmãos. Nós vamos entrar numa aliança perfeita por causa dessa decisão dele. No verso 14 diz assim, chegada a hora, depois que eles prepararam a ceia, prepararam aquele ambiente, é chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com os apóstolos, e com seus apóstolos, e disse-lhes, eu tenho desejado de forma ansiosa comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus, eles não sabiam exatamente, ele disse, antes do meu sofrimento, mas ele não sabia que sofrimento será esse, os discípulos não sabiam, antes do meu sofrimento. Eu tenho desejado, Jesus queria resolver a bronca da humanidade. Isso era o amor dele, ele estava apresentando, ele disse de forma ansiosa, eu quero resolver essa bronca, eu quero trazer de volta o que foi perdido, a vida de novo para vocês, uma salvação plena e eterna. E aí, Jesus, ele cria esse ambiente, já tem esse ambiente, é o ambiente da ceia, ele começa a falar sobre algumas coisas, a ceia é preparada, queria que os diáconos já viessem para cá, amém? E a gente vai estar fazendo isso agora. Pode vir, os diáconos podem se posicionar. Aleluia. Quero que você hoje possa cear com uma intenção mais voltada nele, no Senhor. Amém? E Jesus está naquele ambiente, irmãos, e ele disse que essa ceia, ela vai ocorrer. Que ceia era aquela que ele estava apresentando ali, irmãos? Ele estava apresentando a Páscoa tradicional dos judeus. Ele disse, essa vai ser a última vez que vocês vão viver esse modelo. Porque nesse tempo se encerrava. Mas o que Deus apresentou como celebração e apresentou como proposta, um cordeiro que tirasse o pecado do mundo. Jesus tinha consciência de que ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo.
Ele sabia que ele ia ser apresentado naquele período. Ele disse: eu tenho vontade de participar com vocês disso, antes que aconteça o meu sofrimento. E ele celebra a última ceia, a última Páscoa. Para os judeus, continuava, eles não entendiam bem aquele propósito, mas para quem estava com Jesus, já sabia o que estava acontecendo. E Jesus agora ele se apresenta como o Cordeiro de Deus. Aqueles outros cordeiros deixavam de ser validados, porque agora é um cordeiro da mesma espécie. Ele tinha sangue humano. E ele poderia trocar a vida dele perfeita, entregar a vida dele perfeita pela minha vida pecaminosa. E quando é que entra a história do sangue, irmãos? Porque às vezes a gente não entende. A maioria das pessoas, elas não entendem o papel do sangue nessa história. O sangue de Cristo me salvou. Eu brinco sempre com isso. Quando eu dava aula num remo, ensinava a aliança de sangue, eu falava a respeito disso. Eu dizia: você sabe por que foi o sangue? A maioria das pessoas não compreende isso. Não é justo que você seja crente e não entenda o propósito do sangue. Por isso que a orientação de que crente não deve comer o sangue da carne. Tem muita gente que gosta de uma cabidela. Ei, você já encheu a boca d'água azedinha aí, né? Não é para comer não, crente. A orientação é essa. Porque sangue não é alimento. E talvez a gente pergunte: mas por que ele doou o sangue dele? Porque o sangue de Jesus me salvou. O sangue de Jesus te salvou porque, como o Levítico fala, diz: o sangue é a própria vida. A vida está no sangue. Ou seja, o que ele entregou? A vida dele. Por isso que foi o sangue. Ele podia ter entregado uma perna, uma orelha, parte do corpo, mas ele entregou o sangue. Esse tecido do corpo, irmãos. Porque, irmãos, alguém usa um coração artificial, você já viu alguém sem braço, alguém sem orelha, alguém sem tantas coisas no corpo, irmãos, e mesmo assim funcionando. Agora tira o sangue para ver se funciona. Ou seja, a Bíblia diz que a vida está no sangue. E Jesus, ele estava comendo a última Páscoa do tipo judaico. Ele celebrava a última noite, o último momento que ele celebrava a transição, a libertação do povo, né, da maldição, né, de estar debaixo da escravidão egípcia. Mas naquele dia ele estava se apresentando como o Cordeiro Pascal. A nossa Páscoa. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. E ele disse para os discípulos, né? E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. A gente vai fazer isso agora. Amém? Repartir entre vós. Aleluia. E a gente, quando concluir aí, os diáconos já podem ir repartindo. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da vinha, até que venha o reino de Deus. Por 2 vezes, ele se refere ao reino de Deus. Ou seja, Jesus estava encerrando um modelo. Pode ir, pessoal. Fica à vontade. Você vai ficar sentadinho aí, você vai receber. Jesus estava encerrando um modelo. O louvor está pronto aqui? Jesus estava encerrando um modelo, irmãos. Era uma nova Páscoa, uma nova transição para iniciar um outro modelo. O modelo da vida eterna. O Cordeiro ia morrer. As próximas horas desses episódios aqui, Jesus está deixando essa vida comum. Ele ia ser morto. Mas morto por minha causa e por sua causa. Foi o nosso pecado, irmãos, que levou Jesus para a cruz. E eu queria que, enquanto o louvor está celebrando, você sentado, você mantivesse a sua oração de meditação, de gratidão. E se tem alguma coisa que você precisa rever no seu conceito de vida de cristão, eu queria que você aproveitasse esse momento para pensar diferente a respeito da ceia. Se você tem aliança, você está liberado para celebrar a ceia. Se você está aqui e não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite, e nesse ambiente você diz: eu quero confessar Jesus, quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor. Você que recebeu já aí, você já pode fazer na sua meditação, já pode ir orando. Mas se você está nesse ambiente e você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você estava afastado dos caminhos do Senhor,
Quero te dar a oportunidade de você celebrar a vida a partir de hoje, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que vai dar uma nova vida para você, de paz, de alegria, de segurança, de cura, de prosperidade natural, de paz na sua família. Se você está nesse ambiente e não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador, dá um sinal com a sua mão. Ou se quer se voltar para casa hoje, se voltando para o Senhor Jesus, dá um sinal. Que eu quero orar por sua vida, quero te dar um abraço. Tem alguém que está aqui nesse meio e quer receber Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida? Ou quer voltar para o Senhor hoje? Quero voltar para o Senhor, pastor. Estava afastado e eu quero me voltar para casa. Tem alguém? Só para me ver aqui, sinaliza com a sua mão. E eu quero te ajudar, orar por você, te dar um abraço. Homem e mulher nesse ambiente. Pode cantar. Aleluia, obrigado. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
vir, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo, Aleluia. Irmãos, Jesus, certa vez, ele faz uma referência ao maná que era entregue para as pessoas como socorro no deserto. E ele disse: vossos pais comeram aquele maná, mas eles morreram. E ele faz uma referência a ele. Ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele faz referência a algumas coisas e ele fala exatamente, ele faz essa transição para uma morte também eterna. E ele se refere a ele como pão da vida, o pão vivo que desce do céu. Ele disse: quem comer desse pão, se referindo a ele, ele disse, terá vida eterna, nunca morrerá. E ele faz uma pergunta que eu pergunto, né? E Jesus faz essa pergunta: você crê nisso? Jesus fez essa pergunta para as pessoas enquanto ele ministrava sobre isso. E ele disse: vocês creem nisso? Eu sou o pão vivo que desce do céu, o pão da vida. E ele está nesse momento de transição, nesse momento de ser aqui. Pensa sobre esse ambiente. E esse ambiente para Jesus, por mais que ele esteja celebrando uma transição, ele é o Cordeiro Pascal, ele é a representatividade mesmo dessa transição, dessa mudança. Mas era um ambiente de morte para Jesus. Não era um ambiente fácil, não. Mas mesmo assim, irmãos, nesse ambiente em que muitas coisas vão acontecer, Jesus esperava. A Bíblia diz que ele toma o pão e, tendo dado graças, ele partiu esse pão. E ele fez uma analogia desse pão físico que ele tinha lá na mão. Como você está com um pedaço de pão, uma representatividade do corpo de Cristo. Ele fez essa mesma analogia daquilo que a gente está fazendo hoje aqui. Ele pega esse pedaço de pão e ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Jesus está se referindo, irmãos, ao corpo físico dele também. Ele diz assim: eu estou entregando a minha vida. Naturalmente as coisas estavam acontecendo. Esse aqui é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso. Ou seja, ele estava estabelecendo um novo formato da comemoração da transição pascal. Só que um novo formato. A ceia do Senhor estava sendo estabelecida. Não era mais aquela celebração anual, mas aquela celebração que você faz quando você quiser. Quando vocês quiserem se lembrar desse fato, para que isso não passe batido, para que isso não caia no natural, não torne-se comum. O que está acontecendo é muito mais poderoso do que o que aconteceu lá naquela transição do Egito. Porque aquela transição do Egito tirava pessoas, né, de uma escravidão natural e transitava um povo morto. Ele fala: alguns comeram pães naturais, mesmo assim morreram. Mas eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer desse pão, ou seja, essa analogia que ele fazia, né? Ele diz: quem comer desse pão não morrerá, viverá, terá vida eterna. Irmãos, graças a Deus por isso, irmãos. Porque nós não vamos passar dessa vida aqui para uma vida de morte eterna, irmãos. Você está livre da morte eterna. Foi isso que ele propôs, foi isso que ele fez. Ele não só propôs, mas ele executou. Ele se permitiu ser o cordeiro apresentado naquele dia por mim e por você. O cordeiro que sangrou, o cordeiro que sofreu, o cordeiro que entregou a própria vida pura pela vida deficiente que eu tinha, para que a minha vida fosse ajustada nele, a sua vida fosse ajustada nele, os seus filhos fossem ajustados neles. Irmãos, foi essa transição que trouxe esse número de crianças que a gente viu aqui, irmãos, sendo guiados agora para um novo plano de vida. Enquanto o príncipe desse mundo, irmãos, anela, deseja tocar nossas famílias, nossa vida, um sinal já nos foi dado, irmãos. O registro e o selo do Espírito, o registro do Calvário, a cruz do Calvário ratificou a nossa sorte eterna.
E esse pão, por mais que ele seja físico aqui hoje, irmãos, um simbolismo, mas é um simbolismo de poder. Jesus tinha um pedaço de pão e ele representava, e ele dizia assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. A nossa ceia, irmãos, não pode ser uma ceia fria, uma ceia sem propósito, uma ceia sem entendimento, uma ceia só litúrgica, uma ceia sem valor, mas uma ceia com propósito, com entendimento, de gratidão, de entrega. Essa ceia, irmãos, propõe a gente se parecer com Cristo, cheirar como Ele, com o cheiro dEle, andar com a voz dEle, irmãos, curar como Ele curou, socorrer como Ele socorreu, ser ponte de transição também para outros. Essa é a continuidade, essa é a igreja que tem que entender o seu papel, o seu valor, o seu poder, irmãos, e o seu propósito aqui na terra, porque tudo isso foi passado para nós, irmãos. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Você pode celebrar com esse entendimento? Aleluia. Aleluia. Depois desse momento, irmãos, Jesus já comeu o pão. Ele acabou de cear com os discípulos dele. E pense que você está retransmitindo ou trazendo à memória esse momento. E Jesus acaba de cear. Eles já estão conversando, estão naquele cenáculo, estão naquele ambiente. Como eu falei para Jesus, um ambiente de transição. As coisas estavam mais difíceis, ainda estavam para acontecer, mas Jesus estava concluindo coisas, estava celebrando a última ceia, mas ele disse: até, vocês não vão mais fazer isso, até que possamos fazer novamente no reino de Deus. E ele toma o cálice daquela ceia, no final, depois que eles cearam, ele toma um cálice, e esse cálice, naquele ambiente também tinha um suco da videira, uma representatividade também, como simbologia dentro do cristianismo em várias coisas. E ele toma o suco e ele apresenta para os discípulos, irmãos. Esse cálice, em algum momento, né, Jesus, a gente vai ver na transição desse capítulo 22 de Lucas, Jesus, ele fala com Deus a respeito desse cálice também. Que cálice? Esse cálice do sacrifício, esse cálice da entrega, esse cálice da vida. Jesus, ele apresenta ele chega para o próprio Deus e diz: Pai, depois desse momento, depois dessa entrega, ele já sabia que ia ter esse sofrimento, mas quando na continuidade desse processo as coisas se apertaram um pouco, e ele chega para Deus e ele pergunta a Deus, tipo assim: não tem um plano B, não tem outra saída, está muito difícil. Porque como eu falei hoje de manhã, irmãos, eu digo para vocês, eu falei hoje de manhã aqui, eu tenho uma igreja com aproximadamente 1.200 membros, com criança, com todo mundo que frequenta essa igreja. E às vezes, irmãos, não é tão fácil cuidar desse núcleo, dessa igreja. Não estou dizendo que eu sofro com isso, mas tem seus pesos na vida da gente, todo mundo. Quem tem um departamento, quem lidera, tem os seus pesos. E às vezes eu digo, meu Deus, não é tão fácil. Eu já pedi a Deus algumas vezes para um plano B também. Mas quando eu me lembro do propósito, e eu sei que eu posso ir além, e que a graça dele me ajuda, eu continuo. Mas, irmãos, não era o problema de uma igreja que Jesus tinha, não era de 1.200 pessoas. Ele carregava agora o problema da humanidade sobre ele. O peso do pecado, o peso do meu pecado, as minhas mentiras, as minhas invejas, o meu orgulho, as minhas concupiscências, os meus desejos particulares, o meu egoísmo, a minha preguiça, as minhas justificativas, o meu comportamento homicida, meu comportamento de traidor, de enganador. Quantos comportamentos dentro de uma sociedade? Agora, isso ia pesar sobre Jesus, gente. Todo esse homem incorreto, todo esse mal que estava sobre mim, ia pesar sobre ele. Mas não era só o meu, era da humanidade. Era o meu que não tinha nascido ainda, é de quem ainda vai nascer.
é de quem ainda vai matar, é de quem ainda vai pecar. Se me pesa, como seria o peso de Jesus naqueles dias? Não era tão fácil. Ele se afasta por um tempo assim com os discípulos, a Bíblia diz, depois que acaba aquele momento ali, ele identifica que ele falou que tinha alguém que ia trair. Tinha uma dor mais específica, a dor estava pertinho dele, irmãos. Depois ele identifica a vaidade dos discípulos naquele momento. Nesse mesmo capítulo, ele identifica a vaidade de pessoas, dizendo quem é que vai trair ele, quem não é. Mas depois entraram no outro nível de confusão. Rapaz, quem é o mais importante aqui para Jesus? E Jesus vivendo um momento de morte, um momento de dor, um momento, já começava a angústia de Jesus. E pessoas não se apercebiam do poder, da graça de Deus. Faltava gratidão, faltava compaixão, faltava expertise espiritual. Desligado, dizia, quem é o maior entre nós? Às vezes, irmãos, dentro de uma sociedade cristã com tanta carência, com tanta responsabilidade da nossa parte, pessoas morrendo do nosso lado, coisas da parte de Deus que Deus confiou a nós, e só nós somos a ponto, poderíamos estar socorrendo. Nós queremos discutir nossas vaidades. E Jesus disse, gente, aquele que está à mesa, quem é que é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Certamente é quem está à mesa. Estamos à mesa, mas eu quero dizer para vocês, eu estou aqui como quem serve, passando um modelo novo para a gente. Mas, irmão, se a gente não aproveitar um momento como esse, por isso que ele diz, traga a memória, porque é na memória que a gente lembra as palavras de Jesus, e talvez a gente se recoloque novamente, e tente se ajustar novamente, nesse espírito de compaixão, de ser igreja, porque precisamos nos avaliar nessa verdade. E ele ajusta pessoas. E no meio desse papel todo, nesse capítulo, na andança desse capítulo, Jesus continua falando. E ele está indo lá para esse momento, irmãos, da tribulação e do processo de morte dele. E Jesus conversa com os discípulos. Os discípulos também questionando algumas coisas. E Jesus entra num outro assunto e ele diz assim, vocês lembram quando eu mandei vocês ir para um trabalho evangelístico? Vocês lembram que eu pedi para vocês não levarem nada? Vocês levaram alguma coisa? Não, nós não levamos nada. Pedi para vocês irem sem nada, não foi? Vocês lembram disso? Lembramos. Faltou alguma coisa para vocês? Não, Senhor, não nos faltou nada. E em meio àquele processo em que Jesus está preparando o povo, porque em poucas horas Jesus está deixando, mas Ele quer lembrar as pessoas o poder dEle, a manifestação do poder dEle, irmãos. E os discípulos se lembram, de fato, não nos faltou nada. Isso traz uma mensagem para a gente, irmãos. Para de andar angustiado, com medo, perturbado, preocupado, ansioso sobre o dia de amanhã, sobre as suas coisas, sabe? Às vezes Ele te manda sem nada para te enriquecer em algum lugar. Porque Ele quer provar, né? O poder dEle, se mostrar como Deus. E Ele diz, faltou alguma coisa para vocês? Não faltou nada. Os discípulos afirmaram isso, deram esse testemunho, não faltou nada, Senhor. E parecia que esse homem era tão frágil, irmãos, porque esse homem, como disse aquele homem que estava lá na cruz, disse, se você é o Filho de Deus mesmo, por que você não garante a sua vida aqui? Resolve a sua e a nossa. Mas esse Jesus não era fraco, irmãos. Ele estava assumindo o meu lugar de fraco. Até então ele era Jesus, o Filho de Deus, mas naquele lugar ali, ele estava assumindo a minha fraqueza. Ele assumia a condição de pecador. Ele assumia o meu lugar, o meu pecado estava declinando aquele poderio de Jesus. Por pouco tempo, mas logo ele ressuscitaria. Para que nós tivéssemos vida abundante com ele, irmãos. Aleluia. Mas ele também disse, nesse processo, irmãos, enquanto ele falava para algumas pessoas, faltou alguma coisa? Não. Ele disse, mas também fiquem prontos, fiquem preparados. Prepare o seu alforje. Porque ele sabia que ele estava saindo de cena. Ele disse, prepare-se, porque as pressões agora para vocês serão maiores. Subirá uma pressão maior sobre vocês. Então se aprontem também. Não baixe a guarda, se posicione, siga as instruções.
Essa é a orientação de Jesus. E na continuidade ele chega para Pedro. Pedro, deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Em processo de morte, irmãos, Jesus podia ter chutado o pau da barraca e disse, ele podia ter dito, vai embora todo mundo, vá para um determinado lugar porque eu tenho uma coisa para fazer. E se entregaria de uma vez. Mas enquanto isso ele estava cuidando da vida de cada um naquele ambiente. Ele nunca parou o trabalho dele por nós. Esse Jesus, irmãos, ressuscitou. Ele está à destra do Pai, intercedendo por sua família, intercedendo por mim, intercedendo por sua casa, pelos seus filhos, pelos seus negócios, cuidando de nós até os dias de hoje. E ele chega para Pedro e diz, Pedro, Satanás veio falar comigo. Ele pediu para peneirar você. Como quem peneira o trigo. Para provar você. Mas Jesus não disse que impediu Satanás de fazer isso. Ele disse, sabe o quê? Eu intercedi por você, Pedro. Esse mesmo Jesus, irmãos, que tantas vezes intercedeu por você, pelos seus filhos, pela sua casa, por sua vida, e você nem se apercebeu. Muitas vezes Satanás pediu a minha vida, pediu a sua vida, pediu a vida dos seus filhos. Mas o nosso intercessor que está à destra do Pai intercedeu, porque esse é o papel dele. Ele disse, Pedro, eu intercedi por você. E essa intercessão dele foi para que você suportasse o quê? Suportasse a pressão. Às vezes você está debaixo de pressão, irmãos, mas se não fosse a poderosa mão do Senhor, nós seríamos tragados rapidamente, irmãos. Não murmura debaixo da tribulação, debaixo das provas, debaixo das pressões. A Bíblia diz que a gente tem que passar por isso, perseverando debaixo da mão dele, da graça dele, do favor, compreendendo que ele não nos abandona. Ele disse, eu não vou deixar vocês, irmãos, sabe por quê? Você imagina os discípulos com Jesus naquele ambiente. Ter a segurança de ter Jesus por perto era muito bom. Nós fomos sem nada e voltamos abastecidos. Não faltou nada para nós, porque Ele está aqui. Mas quando Ele saiu de cena, quem nos protegia? Mas antes que Ele saísse de cena, Ele disse, eu vou deixar para vocês um outro ajudador. Outro do mesmo tipo, com as mesmas condições, com as mesmas qualidades. Você não está só. Jesus continua comigo, continua com você. Ele está com a gente, Ele está dentro da gente, o mesmo ajudador. Trazendo as mesmas informações, repetindo as curas, multiplicando as curas e os milagres, nos livrando, aprontando um caminho novo, irmãos, multiplicando a nossa força. Pedro, eu intercedi para que você não desfalecesse. Quantas vezes você não desfaleceu por causa da graça? Se ele não tivesse contado a Pedro, Pedro nem sabia. Não é porque você não sabe que você não tem que ser grato. Você acha que você tirou de letra porque você é bom, porque você já aprendeu, porque você já sabe o caminho. Mas vou te falar, todo caminho é perigoso sem Ele. Não é porque você sabe o caminho, toda rota é perigosa sem Ele. Pedro podia não saber daquilo, mas ele disse, Pedro, eu intercedi por você. Ele estava fortalecendo apóstolos, irmãos, que iam deixar um legado para nós, ia fundar a igreja, que ia fundamentar o fundamento dos apóstolos para nós. Pedro, eu intercedi para que você não desfalecesse. Agora, irmãos, ele ainda chama Pedro e diz, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se converter, quando você, vou aumentar o sentimento de Jesus falando com Pedro, que eu não sei se ele disse isso, mas eu imagino assim, quando você se converter, quando a graça te cobrir, quando você se fortalecer, quando você entender mais do poder de Deus, dos céus, do plano perfeito, ele disse, quando você vai lá ajudar os teus irmãos, vai fortalecer outros. Olha o papel do crente. A fala de Jesus para Pedro é a fala dele para nós nessa noite, irmãos. O plano perfeito, o mistério da graça, o favor de Deus sobre nossas vidas. Mas Pedro ainda se levanta um pouquinho no orgulho dele e diz, Senhor, pode acontecer o que aconteceu, quero nem conversa, eu não abro mão de estar com você. Pedro, tira essa autoconfiança de você mesmo. Ei Pedro, tira a autoconfiança de você, você depende dele, Pedro. Ei. Os Pedros desse lugar, quero te dizer aqui, ó,
Tira essa autoconfiança de achar que você é pleno, que tudo que você sabe é suficiente para não abandoná-lo. Ele disse: deixa de besteira, Pedro. Ainda hoje você vai me negar, Pedro. Esse mesmo Pedro que Jesus está dando instrução. Quem somos nós nessa história hoje, nesses dias mais na frente de Jesus? Aleluia. Você tem um ajudador. Jesus não te deixou. Ele continua na tua vida através do Espírito. Ele continua intercedendo por mim e por você, negando os pedidos do diabo. Todo dia o diabo chega com um pedido a nosso respeito, porque a Bíblia diz que nada na terra se move, irmãos, nenhuma folha que não tenha a vontade de Deus naquilo. O diabo, ele não faz quando quer, ele faz quando Deus permite. Mas a legalidade é humana. Então hoje eu quero que você pense sobre isso. Aqui ele diz: traga a memória. Esse é o meu sangue. Esse suco representa o sangue de Jesus. Esse é o meu sangue, que é vertido em favor de vós. Ou seja, quando você toma isso aqui, irmãos, você está fazendo parte. Por isso que na última ceia, eu acho que foi na última ceia, ou foi uma ministração minha, eu falei sobre isso aqui nesse lugar. Todo crente tem que discernir o corpo de Cristo, porque se você não se discernir, você é réu. Ou seja, você está nos pensamentos de Judas. Me perdoe, não é isso que eu quero dizer explicitamente. Eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo. Nós somos réus, somos culpados, porque nós planejamos. Se nós não entendermos, não discernirmos, irmãos, nós estamos, com o comportamento do paganismo, da ilegalidade, da separação. Porque quem discerne, irmãos, responde, ama, compreende, celebra, reconhece. E nós vamos orar por esse suco que representa aqui o sangue do Cordeiro. É uma representatividade, tem um poder simbólico aqui, irmãos, mas tem um poder espiritual. E eu queria orar com você. Paizinho, eu apresento ao Senhor nessa noite, Deus, esse suco da videira, Deus, que está nas mãos de cada um dos meus irmãos. E eu declaro nessa noite, Deus, que esses elementos, que como tantos outros símbolos, Deus gerou poder na Bíblia, eu declaro que pessoas vão inserir eles, vai entrar no corpo físico de pessoas nessa noite. E a minha declaração nessa noite é que quando esse elemento fizer contato com o corpo físico de pessoas, eu declaro um despertamento espiritual das coisas espirituais e de uma nova natureza em manifestação, uma lembrança aguçada do poder de Deus através da aliança que você fez com a gente, Deus, do cristianismo, com a nova aliança com Jesus Cristo. E eu declaro, Deus, que a partir de hoje, Deus, nós não seremos mais os mesmos. Eu declaro um avivamento, um despertamento. Pessoas sendo coagidas, puxadas para o interesse das coisas espirituais. Sobre a eternidade, sobre a honra, sobre a atitude de cristão nessa terra, Deus. Nós queremos, Pai, ter a resposta do que Jesus cobrou a Pedro. Quando nós nos convertermos, nós já nos convertemos, Senhor, mas nós não queremos ficar omissos do nosso compromisso de continuar sendo ponte nessa terra, se importar, Deus, com a vida do outro, sendo extensão do seu poder, ser um bom perfume, Deus, indica que precisamos chegar, Pai, em outros ambientes, afetar o ambiente que nós estamos, com o poder da palavra, como a sua palavra diz, fazendo o nome dele célebre na terra. E aqui está a sua igreja, Pai, essa célula do verbo da vida e estação. Eu declaro cura divina no corpo físico de pessoas nesse ambiente, manifestação do seu poder. O sangue que verteu na cruz, ele tem esse papel, Senhor. Nós tomamos posse do resultado do Calvário, do que foi, Pai, ratificado na cruz, pelo Espírito, Deus, que foi colocado em nós, que habita em nós.
haja paz em cada casa. Todo espírito de perturbação cesse sua atuação nos lares. Espírito de confusão, de sentimentos particulares que estão fora do contexto da palavra, cesse nesse ambiente também. Das confusões familiares, das perturbações familiares, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela intercessão sobre nossas vidas e pelo poder, Deus, que restaura coisas em nós. Muito obrigado, Deus, pelos processos que estão nos tribunais dos crentes, Deus, que são favoráveis à luz da sua palavra. Eu declaro, Pai, sendo desengavetado, sendo resolvido, sendo entregue pelos processos judiciais de INSS, Senhor, também. Onde tem, Senhor, os direitos, nós reivindicamos eles à luz da sua palavra. Nessa noite, Deus, nós nos expomos, Deus, ao resultado da cruz nesse ambiente, em todas as áreas das nossas necessidades, Deus. Sobre as orações que pessoas têm feito aqui, Deus, sobre coisas pessoais, particulares, familiares, orações elevadas ao Senhor, Deus, nós declaramos nessa noite, Deus, uma manifestação e uma liberação do alto acontecendo por uma fé aguçada nessa noite, nesse ambiente. Eu declaro a manifestação de um ambiente de fé, Senhor, absorvendo coisas esponjosas nessa noite, absorvendo o resultado daquilo que nós temos feito como petição. E nós celebramos, Jesus, esse suco que representa aqui o sangue seu que foi vertido por nós, o sangue do Cordeiro imaculado, que tirou definitivamente nossos pecados e nos levou para a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Participe em nome de Jesus. Pode celebrar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode celebrar a sua Páscoa, Jesus sendo o seu Cordeiro Pascal nessa noite. Aleluia.